Então, esse é daqueles livros que lá pelo ensino médio a gente é meio que obrigado a ler. E eu acredito que toda leitura que é obrigatória, ela se torna meio enfadonha. Porém, esse livro especificamente, eu tenho muito carinho por ele, fez com que eu olhasse para a literatura brasileira com outros olhos. Até aquele momento, eu conhecia, por exemplo, do mesmo autor, José de Alencar, né? Conhecia Iracema, toda aquela questão do ultranacionalismo, a retomada do herói nativo. E vamos ser muito sinceros aqui, é muito chato. Pelo menos na parte mais padrão que se ensina. Em dado momento, minha professora de português, literatura, vem com a ideia. Vamos fazer uma peça. Quem vai dirigir, olha, direção ensino médio, eu. Aí eu peguei essa história. E foi meio que nesse momento que eu entendi que a literatura brasileira não era só aquela coisa séria, né? É Iracema é a retomada histórica da questão brasileira. Aí eu tinha lido também Capitães de Areia, de Jorge Amado. É aquela coisa mais densa. Então é sempre algo mais denso, mais pesado a literatura brasileira. Quando eu vejo que vou dirigir essa peça, dirigir entre aspas aqui, né? Que era algo bem amador, nesse momento eu vejo que, olha, então a literatura brasileira não é só aquela coisa pesada. Porque esse livro em específico, apesar de ter um tema um pouco dramático, ele é leve, ele é uma novela. E é interessante que do mesmo autor que fez essa história, que foi Iracema, e agora a gente entra numa literatura urbana. Enfim. Primeiro capítulo, Senhora, o preço. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada rainha dos salões. Tornou-se deusa dos bailes, a musa dos poetas e ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e famosa. Duas opulências que se realçavam como a flor em vaso de alabastro. Dois esplendores que se refletem como o raio de sol no prisma do diamante. Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como um brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira seu fulgor? Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam. Logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os comentos malévolos de que usam vesti-la os noveleiros. Aurélia era órfã. Tinha em sua companhia uma velha parenta, viúva, Dona Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. Mas essa parenta não passava de mãe de comenda. Para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Guardando com a viúva as deferências devidas à idade, a moça não declinava um instante do firme propósito de governar sua casa e dirigir suas ações como bem entendesse. Constava também que Aurélia tinha um tutor, mas essa entidade era desconhecida, a julgar pelo caráter da pupila. Não deviam exercer maior influência em sua vontade do que a velha parenta. A convicção geral era que o futuro da moça dependia exclusivamente
de suas inclinações e de seu capricho. Por isso, todas as adorações se iam prostrar aos próprios pés do ídolo. Exaltada por uma turba de pretendentes que disputavam como prêmio da vitória, Aurélia, com sagacidade admirável em sua idade, avaliou da situação difícil em que se achava e os perigos que a ameaçavam. Daí provinha talvez a expressão cheia de desdém e um certo ar provocador que eriçavam a sua beleza tão correta e cinzelada para a meiga e serena expansão da alma. Se o lindo semblante se impregnasse constantemente, ainda nos momentos de cisma e distração, tinha dessa tinta de sarcasmo, ninguém veria nela a verdadeira fisionomia de Aurélia, e sim uma máscara de alguma profunda decepção. Como acreditar que a natureza houvesse traçado linhas tão puras e límpidas daquele perfil para quebrar-lhes a harmonia com o riso de uma pungente ironia? Os olhos grandes e rasgados, Deus não os aveludaria com a mais inefável ternura, se o destinasse para vibrar chispas de escárnio. Para que a perfeição estatutária do talhe de Sífiode, se em vez de arfar ao suave influxo do amor, ela devia ter agitado pelos assomos do desprezo, na sala, cercada de adoradores, no meio das esplêndidas reverberações da sua beleza, Aurélia, bem de longe de inebriar-se da adoração produzida por sua formosura e do culto que lhe rendiam, ao contrário, parecia unicamente possuída por uma indignação por essa turba vil e abjeta. Não era um trunfo que ela julgasse digno de si. A torpe humilhação dessa gente ante sua riqueza era um desafio que lançava ao mundo orgulhosa de esmagá-lo sob a planta como um réptil venenoso. E o mundo é assim feito, que foi o fulgor satânico da beleza dessa mulher a sua maior sedução. Na acerba veemência da alma revolta, pressentiam-se abismos de paixão, e se atreviam-se que procelas de volúpia havia de ter o amor da virgem bacante. Se o sinistro vislumbre se apagasse de súbito, deixando a formosa estátua na penumbra suave da candura e inocência, o anjo casto e puro que havia naquela, como há em todas as moças, talvez passasse despercebido pelo turbilhão. As revoltas mais impetuosas de Aurélia eram justamente contra a riqueza que lhe servia de trono, e sem a qual nunca, por certo, apesar de suas prendas, receberia como rainha desdenhosa a vassalagem que lhe rendiam. Por isso mesmo considerava ela o outro um vil metal que rebaixava os homens, e no íntimo sentia-se profundamente humilhada, pensando que para toda essa gente que a cercava, ela, a sua pessoa, não merecia uma só das bajulações que tributavam a cada um de seus milhões de cruzeiros. Nunca, da pena de algum charteton desconhecido, saíram mais cruciantes apóstrofes contra o dinheiro, do que vibrava muitas vezes o lábio perfumado dessa feiticeira menina no seio de sua opulência. Um traço basta para desenhá-la sobre esta face. Convencida de que todos os seus inúmeros apaixonados, sem exceção de um, aprendiam unicamente pela riqueza, Aurélia reagia contra essa afronta, aplicando a esses indivíduos o mesmo estalão. Assim costumava ela indicar o merecimento relativo de cada um dos pretendentes, dando-lhe certo valor monetário. Em linguagem financeira, Aurélia cotava os seus adoradores pelo preço que razoavelmente podiam obter no mercado matrimonial.
Uma noite no cassino, Alísia Soares, que fazia-se íntima com ela e desejava ardentemente vê-la casada, dirigiu-lhe um gracejo acerca do Alfredo Moreira, rapaz elegante que chegara recentemente da Europa. É um moço muito distinto, respondeu Aurélia, sorrindo. Vale bem como noivo 100.000 cruzeiros, mas eu tenho dinheiro para pagar o marido de maior preço. Lígia, não me contento com esse. Ria-se todos destes ditos de Aurélia e os lançavam à conta de gracinhas de moça espirituosa. Porém, a maior parte das senhoras, sobretudo aquelas que tinham filhas moças, não cansavam de criticar esses modos desenvoltos, impróprios de meninas bem-educadas. Os adoradores de Aurélia sabiam, pois ela não fazia mistério do preço de sua cotação no rol da moça. E de longe se agastarem com a franqueza, divertiam-se com o jogo de muitas vezes resultava do ágio de suas ações naquela imprensa nupcial. Dava-se isto quando qualquer dos apaixonados tinha a felicidade de fazer alguma coisa a contento da moça e satisfazer-lhes as fantasias, porque nesse caso ela eleva-lhe a cotação, assim como abaixava a daquele que a contrariava ou incorria em seu desagrado. Muito devia a cobiça embrutecer esses homens, ou cegá-los de paixão, para não verem o frio escárnio com que Aurélia se ludibriava nesses brincos ridículos que eles tomavam por garridices de menina. E não eram senão ímpetos de uma irritação íntima e talvez mórbida. A verdade é que todos porfiavam, às vezes colhidos por desânimo passageiro, mas logo restaurados por uma esperança obstinada. Nenhum se resolvia a abandonar o campo, e muito menos o Alfredo Moreira, que parecia figurar a cabeça do rol. Não acompanharei Aurélia em sua efêmera passagem pelos salões da corte, onde viu-os jungido a seu carro de triunfo. Tudo que nossa sociedade tinha de mais elevado e brilhante, proponho-me unicamente a referir o drama íntimo e estranho que decidiu do destino dessa mulher singular.